Olá, sejam todos muito bem-vindos. Começamos agora mais uma aula para o concurso da Unifesp, né? Aí para o cargo de assistente em administração. A gente vai resolver questões como forma de preparação para esse concurso, questões de língua portuguesa aplicadas recentemente em universidades pela Banca Vunesp. Essa primeira questão que a gente vai resolver, pessoal, diz o seguinte: traz um trecho, né? Aqui diz que leia a citação a seguir de Gilbert K. Chesterton para responder as questões de 1 a 3. Aqui diz o seguinte, que o certo é certo, mesmo que ninguém o faça, o errado é errado, mesmo que todos estejam errados sobre isso. E aí façam, estão destacados para que a gente possa usar nas questões seguintes. E aí passamos agora para a questão. Essa questão foi aplicada aí para a Unesp, né, pela Banca Vunesp, e aqui diz o seguinte, que pode-se deduzir dessa citação que as ações certas de alguns influenciam os erros de outros. Então, está errada essa afirmação da letra A, pessoal, porque a citação ela não trata de influência entre comportamentos individuais, né? Mas sim da natureza objetiva do certo e do errado, independentemente das ações alheias. Né? Então, as ações certas de alguns influenciam os erros dos outros. Está errado, né? Independentemente das ações alheias, aqui a citação ela trata da natureza do certo e do errado, independentemente da ação individual de cada um. Né? Então, a gente já descarta a letra A, porque a citação ela apresenta, pessoal, ela aborda, né, a distinção entre o certo e o errado como valores que independem de uma adesão individual ou coletiva. Né? A letra B diz que não importa o que se faça, pois haverá quem faça tudo diferente. Está errado, pessoal. O autor ele afirma justamente que importa sim, né, distinguir o certo do errado, ainda que ninguém haja corretamente ou que todo mundo esteja enganado, né? Todo mundo esteja agindo errado. Então, é importante sim distinguir o certo do errado. E aí a letra C diz o seguinte, que é inviável distinguir as ações humanas corretas das incorretas. Tá errado, pessoal. O texto ele pressupõe que é sim possível distinguir claramente o que é certo e o que é errado, né? Pois ele afirma que ambos continuam sendo o que são, o certo continua sendo certo, o errado continua sendo errado, independentemente de como age a maioria das pessoas, né? Então, tá errada a letra C. A letra D diz que o certo e o errado baseiam-se em princípios socialmente estabelecidos. Correto, pessoal, aqui está correto. Né? A citação ela defende que o certo e o errado se baseiam em princípios e não na opinião da maioria e no comportamento social, né? Em como age a maioria das pessoas. Né? Então ela mantém a sua validade mesmo quando não são seguidos. Mesmo que a maioria não estejam seguindo o que é certo, o certo continua sendo certo. E aí, assim como vale também para o errado. Né? Então a letra D está correta, é isso mesmo. A letra E, pessoal, diz o seguinte, que todos os que estão errados evitam praticar atos errados. Está errado. Não há no texto, né, qualquer ideia de que quem está errado evite praticar o erro. Ao contrário, admite-se que todos possam estar errados. Né? Então está errada essa letra E. E, no entanto, a alternativa que apresenta corretamente o sentido da citação trazida é a letra D. O certo e o errado baseiam-se em princípios socialmente estabelecidos. A alternativa correta é a letra D. Essa questão, pessoal, também está na nossa apostila de questões, tá? Que eu tenho uma apostila de questões para esse concurso aí. É uma apostila que possui sumário clicável, que é que a gente está nela, né? Se a gente clicar aqui em língua portuguesa, a gente vai para resolver as questões de língua portuguesa. E aqui a gente tem a questão, é a questão número 1. E aí, na próxima página, você tem a resolução, para que você primeiro tente resolver e depois vá conferindo a resolução sem ter interferência e tendo esse feedback imediato. Então, aqui é comentado, né? Todas as alternativas são comentadas para que você tenha um entendimento amplo de todas as questões. E aqui eu ainda faço uma conclusão dizendo que a alternativa correta, né, que apresenta corretamente o sentido da citação, é a letra D. Tá? Essa apostila está disponível em PDF, tá? No formato digital, e pode ser adquirida através dos links que eu vou deixar na descrição e também no primeiro comentário fixado desse vídeo, uma apostila com 133 questões recentes,
todas as questões aplicadas pela Banca Vunesp e aborda aí, cada questão é selecionada conforme o edital para você realizar esse treinamento e já chegar na prova muito preparado com base naquilo que você encontrará no dia da prova da Unifesp, tá bom? Então é só acessar e adquirir através dos links aí. Passamos agora para a questão número 2, aqui diz que considere o enunciado a seguir, em que devem ser empregados os verbos destacados na citação. Quais que são os verbos destacados na citação? São o verbo faça, né, aqui está na conjugação, e aqui estejam, tá? Estejam também aqui está destacado. E aí a gente vai fazer aqui, a gente vai considerar o a citação e colocar aqui os verbos destacados, né? Que é faça e estejam. E aí a questão continua dizendo o seguinte, que na ocasião os técnicos recomendaram que, a gente vai preencher com alguma das alternativas aqui, ó, fazia, que se fazia alguma coisa, né? Que se fez alguma coisa, que se fizesse alguma coisa, que se faz alguma coisa, que se fizer alguma coisa. Aqui o mais correto, pessoal, é, após o verbo recomendar, recomendar que se fizesse, né? Emprega corretamente aí o pretérito imperfeito do subjuntivo, que se fizesse. Então a gente já preenche aqui a primeira lacuna. Na ocasião, os técnicos recomendaram que se fizesse, que já preenche a primeira lacuna. Alguma coisa para contornar as dificuldades que os usuários, porventura, estivessem enfrentando. Aqui, da mesma forma, estivessem, né? Está no mesmo modo e tempo, mantendo a correlação verbal adequada e expressando hipótese ou possibilidade. Então, aqui o correto seria estivessem, tá? Estivessem enfrentando. E dessa forma, a alternativa correta é a letra C de casa. Tá? Na apostila também é tudo explicado, tá, pessoal? Todas as alternativas dessa questão, é a questão número 2, é tudo explicado para que você tenha um entendimento completo e saiba que a letra C é a alternativa correta para a questão número 2, que preenche corretamente as lacunas. E aí nessa questão, pessoal, a gente vai continuar falando dessa citação de Chesterton, só que agora a gente traz aqui uma expressão destacada, né? Mesmo que todos estejam errados sobre isso. E aí a questão diz o seguinte, que é correto afirmar que o trecho destacado na passagem, o errado é errado, mesmo que todos estejam errados sobre isso, que é a expressão destacada, ela estabelece uma relação de sentido, letra A, de concessão, e pode ser substituído sem prejuízo ao sentido por apesar de todo mundo estar errado sobre isso. E essa expressão destacada, ela expressa a concessão, pessoal? E a gente vai ver que sim, que está correto, né? Ela vai expressar concessão, está correto, né? No contexto dessa questão, concessão, ela é uma relação de sentido que se apresenta um fato contrário ou desfavorável, né? Mas que não impede nem altera a validade da ideia principal. Então, quando o Chesterton, né, que diz lá na citação, o errado é errado, mesmo que todos estejam errados sobre isso, ele reconhece uma situação extrema, né, que todo mundo pode estar errado e mesmo assim, ainda assim, afirma que isso não muda o fato de algo ser errado. Ou seja, a segunda informação é concedida, aceita, mas não tem força para invalidar a primeira. É exatamente o que caracteriza uma concessão, né? Onde se admite um fato, apesar dele, a afirmação principal continua verdadeira. Então, a gente tem algumas expressões, pessoal, que são típicas de concessão, né? Aqui eu trouxe para vocês aqui algumas conjunções concessivas, né? Que são embora, mesmo que, ainda que, apesar de que, conquanto, por mais que, se bem que. E aqui alguns exemplos rápidos, né, de aplicação. Embora estivesse cansado, continuou estudando. Então, admite-se, né, ele está cansado, o fato dele estar o fato da pessoa estar cansada não impede que ele continuasse estudando, né? Então, a primeira não impede a segunda. E aí tem, mesmo que todos discordem, a regra continua válida. Olha aí como traz uma ideia de concessão, né, o mesmo que, né? Lá no caso o errado é errado, mesmo que todos estejam errados sobre isso.
né? Então, traz uma ideia de concessão, traz uma primeira ideia e depois uma segunda ideia, mas a segunda ideia não impede a ideia da ação principal, né? Ainda que seja difícil, é possível aprender. Então, apesar de que seja difícil, é possível aprender. Apesar de chover, o jogo aconteceu. Então, a primeira ideia, né? E tem a segunda ideia. Uma não impede a outra, né? Apesar de ter chovido, o jogo ainda assim aconteceu. Por mais que tentasse, não conseguiu convencer. Então, a concessão, pessoal, ela admite-se um fato, mas ele não impede a ideia principal. E aqui a letra A está correta, né? O mesmo que ele traz uma ideia de concessão e pode ser substituído, sem prejuízo do sentido, por apesar de. Então, apesar de pode substituir o mesmo que, né? Todo mundo esteja errado sobre isso. Apesar de também apresentam uma ideia de concessão, né? E aí as demais estão erradas, né? Aqui diz que expressa causa, está errado, né? E pode ser substituído sem prejuízo de sentido, por visto que todo mundo está errado sobre isso, está errado, não há relação de causa, né? O fato de todos estarem errados não explica o erro, né? Trata-se de um dado irrelevante para a sua validade. Então, é típico de concessão e não de causa. Então, aqui não se trata de causa. Letra C, oposição, né? E pode ser substituído sem prejuízo por mas todo mundo pode estar errado sobre isso. Está errado, pessoal. Embora exista contraste entre as ideias, o mas ele indica uma coordenação adversativa, né? Então, enquanto que mesmo que expressa uma ideia de concessão, como eu já expliquei para vocês. Então, não é de adversidade, sim de concessão, o que muda essa relação sintática. Então, não é de oposição, tá? É de concessão. A letra D diz que de conclusão e pode ser substituído, sem prejuízo ao sentido, por portanto, todo mundo está errado sobre isso. Está errado, pessoal. Não há ideia de conclusão. O portanto, ele apresenta uma ideia de conclusão, né? E aqui não há ideia de conclusão, já que o trecho ele não apresenta uma consequência lógica, né? Então, ele apresenta um fato que não altera a afirmação principal. Então, não é conclusão, é concessão. A letra B diz que é condição e pode ser substituído, sem prejuízo de sentido, por contanto que todo mundo esteja errado sobre isso. Está errado, pessoal. Não se trata de condição, né? Pois o erro ele não depende de todos estarem errados, ele permanece independentemente de todos estarem errados. Então, está errado. Aqui não tem uma ideia de condição, né? Tem uma ideia de concessão, como a gente viu, e, portanto, a alternativa correta, né? Que apresenta corretamente a relação de sentido estabelecida é letra A de concessão e pode ser substituído por apesar de todo mundo estar errado, por apesar de também apresentar essa ideia de concessão, tá? Apesar de também, assim como o mesmo que, apesar de apresenta uma ideia de concessão. E, portanto, a alternativa correta é a letra A. E aqui a nossa próxima questão, pessoal, tem uma tira associada às questões, né? E aqui um personagem fala para o outro aqui no primeiro quadrinho que eu li que os cientistas estão tentando fazer um computador que consiga pensar. E aí continua, se eles fizerem um computador que possa pensar, em que as pessoas serão melhores do que as máquinas? E aí fecha aqui, né? O outro personagem diz, em conduta irracional. Aí o outro personagem responde, aí vai ver que eles vão inventar um computador psicótico, né? Aqui fala sobre essa questão aí de inventar um computador, sobre o computador que consiga pensar, né? Está associada também à ideia nova de IA, né? Que vem surgindo, e aqui a gente vai ver as questões associadas, né? A partir da leitura da tira, é correto concluir que a gente vai analisar cada alternativa com base na leitura da tira, né? E aí, letra A. A ideia de um computador psicótico, ela serve para acabar com o domínio das máquinas. Está errado, pessoal. A tira ela não fala em domínio das máquinas, né? Ela nem sugere que um computador psicótico serviria para combatê-lo, né? A ideia é apenas uma ironia ali trazida pelo personagem, não uma estratégia. Na verdade, né, pessoal, a tira ela constrói o humor, né, ao ironizar a ideia de um computador que pensa,
né? Ela mostra que se ele passar a agir como humanos, ele pode acabar reproduzindo comportamentos irracionais, né? Então a questão ela avalia a capacidade de perceber essa crítica, né? Essa crítica que é bem-humorada, ao raciocínio humano e à conclusão implícita ali que há no diálogo. Então a letra A ela está errada. A Tira não fala em domínio de máquinas, né? E nem sugere aí que um computador psicótico serviria para combater. Então está errada essa ideia. A letra B diz que a partir da leitura da Tira é correto concluir que a ausência de razão ela pode vir a ser um trunfo dos humanos sobre os computadores. Aqui na Tira, pessoal, se a gente voltar, né, quando ele diz aqui que ele fala de conduta irracional aqui, né, e ele conclui, né, que com computador psicótico, essa tira ela sugere de forma humorística que a irracionalidade humana poderia ser um diferencial em relação aos computadores. Os computadores, nesse contexto, vão ser racionais, vão agir sempre conforme a razão, mas a irracionalidade humana pode ser um trunfo em relação aos computadores. Então está correta a letra B, traz a ideia correta. A letra C diz que o computador autônomo que consegue pensar para o garoto precisa ser contido. Está errado, pessoal. O garoto ele não propõe conter ou controlar o computador, como está dizendo aqui, né? Ele traz apenas uma hipótese, né, sobre o resultado de fazê-lo pensar como pessoas. É uma hipótese cômica, né? Então, ele não fala aqui que tem ele não propõe conter ou controlar o computador, né? Então está errada a letra C. A letra D diz que o tigre responde para o garoto valendo-se de um pensamento considerado irracional. Errado, pessoal. O tigre ele não pensa de forma irracional, né? Pelo contrário, ele apresenta um raciocínio crítico e lógico ao apontar a irracionalidade humana. Então ele traz a irracionalidade humana, né, como um trunfo, e ele traz aqui o tigre ele não está pensando de forma irracional, né? Ele está pensando de forma racional. O raciocínio dele faz sentido. Letra E. O raciocínio é uma faculdade que deve ser mantida como exclusividade dos humanos. Está errado, pessoal. A Tira ela não defende que o raciocínio é exclusivamente humano, né? Pelo contrário, ela questiona a qualidade desse raciocínio, né? Destacando as suas falhas. No caso, ela exalta o raciocínio do computador, né, como um raciocínio lógico, e traz aqui o raciocínio humano como falho, né, às vezes irracional. Então, a letra E está errada. E dessa forma, pessoal, a alternativa correta, né, que expressa corretamente a conclusão possível a partir da leitura da tira, é a letra B. A ausência de razão pode vir a ser um trunfo dos humanos sobre os computadores, né? A irracionalidade humana pode ser um trunfo em relação aos computadores, já que os computadores são sempre muito racionais, né, muito lógicos. Questão número 5, pessoal. Aqui diz que é o seguinte, considere-se os trechos. A gente vai considerar aqui os trechos e aí tem duas expressões aqui que vão ser destacadas, tá? Possa pensar e vai ver que. E aqui diz o seguinte, considere os trechos. Se eles fizerem um computador que possa pensar, no segundo quadro, e aí vai ver que, né, está sendo destacado, que é uma expressão que está no terceiro quadro, eles vão inventar um computador psicótico. As expressões destacadas apresentam, respectivamente, né, no contexto de que foram empregados, sentido de. Então, essas expressões, elas apresentam, respectivamente, sentido de habilidade de confirmação, letra B, dúvida e contemplação, letra C, capacidade e incerteza, letra D, certeza e projeção, e letra E, vontade e reflexão. Vamos por partes, né, pessoal? Vamos aqui separar por partes para que a gente possa responder corretamente, né? Essa questão ela analisa o sentido semântico de duas expressões, né? E como que elas funcionam aí no contexto da tira, e elas não vão analisar aí apenas o seu significado isolado, né? Então a ideia é identificar o valor de cada expressão que cada personagem assume ali, o tigre e o menino assumem ali em suas respectivas falas, né? Então a gente tem que possa pensar, pessoal, não indica. Ela indica, na verdade, ela atribui uma capacidade ao computador. Então, o computador, possa pensar, é uma capacidade que está sendo atribuída ao computador. O computador ele vai conseguir pensar, ele vai conseguir ser racional. Então, aqui está atribuindo
uma capacidade, né? Quando fala que o computador possa pensar. Então, aqui está atribuindo a capacidade do computador de pensar, de ser racional, de ser, né? De conseguir pensar. E o vai ver que, pessoal, no sentido apresentado, né? Ele introduz uma ideia de incerteza, de suposição sobre o que vai acontecer, né? Aí vai ver que eles vão inventar um computador psicótico que traz uma ideia de incerteza, né? Uma ideia de suposição, que traz uma ideia de incerteza, uma ideia de suposição, né? Sobre o que vai acontecer aí com esse futuro dos computadores aí. Então, traz aqui respectivamente, né, no contexto em que foram empregadas, as expressões destacadas trazem respectivamente possa pensar traz ideia de capacidade, né, que os computadores vão ter a capacidade de pensar, e o vai ver que traz a ideia de incerteza, de suposição, de dúvida sobre acerca do futuro. Então a alternativa correta é a letra C. As expressões, né, respectivamente, no contexto em que foram empregadas, apresentam o sentido de capacidade e de incerteza. Alternativa correta, letra C de casa, tá? E aí, todas as outras alternativas foram comentadas na nossa apostila para que você tenha ideia de tudo e compreenda completamente a questão, fazendo assim um estudo amplo e abrangente, tá? Então aqui a gente termina a resolução de 5 questões da disciplina de português, questões que foram aplicadas recentemente pela Banca Vunesp em concurso de universidade, ou seja, são questões nos mesmos moldes daquilo que você encontrará no dia da prova da Unifesp, tá? Para que você tenha acesso a mais questões como essa, também abordando os outros assuntos desse concurso, você pode acessar a nossa apostila de questões, que é uma apostila digital que pode ser acessada através dos links que eu vou deixar na descrição e também no primeiro comentário fixado desse vídeo. Qualquer dúvida é só deixar aqui nos comentários, tá? Vou deixar aqui no card também a aula de conhecimentos específicos, que já está pronto para que você possa se preparar também quanto às outras disciplinas. Obrigado por ter acompanhado até aqui, deixe seu gostei, se inscreva no canal para receber as próximas aulas e até uma próxima.